Glória a Deus. Boa noite, queridos. Boa noite. Boa, não é uma excelente noite? Estamos reunidos na presença do Senhor. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Graça e paz a vocês. Amém? Toma o seu assento aí, glorificando ao Senhor. Pode se assentar. Bendito seja o nosso Deus e Pai, que por meio do sacrifício do nosso Senhor Jesus, nos trouxe até esta casa de oração e tem nos fortificado por meio do Teu Santo Espírito. A Ele seja toda honra, toda glória, todo louvor e majestade. Meu coração se alegra em estar com vocês aqui nesta noite, nessa casa de oração tão bem cuidada pela primeira vez. Meu coração se alegra e se alegrou desde a primeira vez que eu recebi o convite de estar aqui. Não pude estar, mas como o Senhor é o Senhor do tempo, coube ao Senhor me trazer a esta casa no dia de hoje. Então, pastor Eduardo, que Deus te abençoe. Lu, que Deus abençoe vocês. A Mel, toda esta família sacerdotal que serve esta casa, a Érica, o Gui, todos vocês que estão aqui servindo ao Senhor. Meu coração se alegra em Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui. Amém, irmãos? Ao meu irmão que me recebeu tão bem ali na frente, o irmão que recebeu na entrada ali na escada, que o Senhor continue abençoando esta casa. Me acompanhem, vocês já viram aí o Luquinhas, que é filho dessa casa aqui, Vinícius, pastor Vinícius, diácono Adir. Eu levo eles comigo em alguns lugares, porque são todos casados, né? Então eu não posso arrumar briga, né, com a esposa deles, as petitas esposas. Mas todas as vezes que a minha esposa não pode me acompanhar, eu trago eles comigo. Então, hoje, infelizmente, né, a mulher mais linda do planeta Terra não veio, né? Não veio. Mas vieram os 3 mais feios deste planeta. Então, você se acostume aí, que Jesus fez um milagre na vida dos 3, eles casaram. Então, quem não é casado ainda, levante as mãos aí. Tem alguma jovem? Gui, fique em paz, mano. Lucas casou, Vinícius casou, a sua vai chegar. Amém, irmãos? O texto que nós trabalharemos hoje e esboçaremos ele é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo as palavras de João Marcos. Marcos aí na sua Bíblia. Valeu, Adir. Qualquer um dos dois? Meu Deus, hein? Já quer marcar a volta já? Já. Evangelho de Jesus Cristo, segundo as palavras de Marcos, o seu capítulo é o 4. É um texto muito conhecido por nós, ao qual o Senhor ministrou algumas verdades em meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Quem achou, diga amém. Quem não achou, certamente está sendo projetado aí, certo? Certo. Diz assim um texto que é sagrado na versão que eu tenho em mãos. E naquele dia, verso 35, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como estava no barco, marque essa expressão. E havia também com ele outros barquinhos, marque essa expressão. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, marque essa expressão, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande calmaria, bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? E chegaram ao outro lado do mar, a províncias dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem, com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia prender.
Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E você diz amém. Toma água. Meu pastor, aqui não é proibido dar glória a Deus não, né? Não tem nada escrito silêncio aqui não, né? Fique à vontade. Olha, o Eduardo falou algo muito importante antes eu tomar este microfone. Ele falou a respeito da palavra do Senhor. Esse momento é ímpar, irmãos, ímpar. Porque se você já percebeu num culto, tem louvor, oferta e palavra. E você percebe que muitas das vezes as manifestações demoníacas acontecem por meio do louvor ou durante o culto. Mas quando chega na hora da mensagem, da palavra, os demônios não se manifestam. Porque até os demônios se submetem àquilo que sai do altar. Então a nossa reverência por meio da palavra do Senhor, ela tem que ser altíssima. Porque pode ser no momento desse agora, que uma palavra profética é liberada sobre a sua vida, e aquilo que você vê impedindo há anos, pode ser a chave de destravar e você possa romper. Então é este o momento que os demônios não se manifestam. Porque se eles se manifestam pelo poder da palavra e autoridade, eles têm que ser mandados embora. Mas é neste momento que eles não se manifestam, mas te incomoda. É neste momento principal que você tem muita vontade de ir no banheiro. Você fica disperso, porque ele sabe que se a semente da mensagem cair nesse coração e frutificar, você vai dar fruto no dia aceitável do Senhor. Então eu peço humildemente a sua atenção. Não deixe que nada tire a sua atenção neste momento. Como Edu diz, desligue mesmo o celular e preste atenção naquilo que o Espírito de Cristo falará aos nossos corações. Você pode dizer amém por isso? Amém. Quem está escrevendo este texto é João Marcos. Esse João Marcos, ou Marcos, não foi discípulo do nosso Senhor Jesus. Não andou com o Senhor. Provavelmente, ele acompanhou Jesus à distância, mas não foi um dos 12, nem muito menos um dos 70 que andaram com o Senhor. Porém, tinham mulheres que assistiam o ministério do nosso Senhor Jesus, que cuidavam do ministério de Jesus. E uma dessas mulheres que cuidavam do ministério do nosso Senhor tem por nome Maria. Não a Maria de nosso Senhor, nem a Maria de Magdala, Maria Madalena, não. Mas uma Maria que acompanhava o ministério de Cristo e mantinha. Esta Maria é a mãe de João Marcos. Se você quiser anotar e procurar na sua Bíblia, a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, no capítulo de número 12, verso de número 12, se reunia na casa de Maria, mãe de João Marcos. Então, pastores, a igreja primitiva se reúne na igreja de Maria. A igreja cresce na casa de Maria. Maria quem? Mãe de João Marcos. A igreja primitiva está crescendo sobre a liderança de Tiago, sobre a liderança de Pedro, sobre a liderança de João, e a igreja vai crescendo, vai crescendo. E com a pregação do Evangelho, com a pregação daquilo que é pregado, a boa nova, aquilo vai entrando no coração de João Marcos. João Marcos vai crescendo a chama no seu coração e ele decide acompanhar um mensageiro chamado Saulo de Tarso, que agora é um mensageiro, pregador da boa nova, é um missionário que vai desbravar, e Marcos sente aquilo no seu coração e diz: quero acompanhar Paulo e quero acompanhar Barnabé. O texto vai dizer que na primeira pressão que o ministério de Paulo tem em Antioquia, ele é pressionado, e João Marcos, que o acompanhava, o abandona. O abandona por quê?
porque ele não aguentou a pressão. Ele achou que ele estava preparado para desbravar e acompanhar Barnabé e Paulo de Tarso ou Saulo. Quando ele sente a primeira pressão do chamado, ele abandona o ministério, ele larga e volta para Jerusalém, aonde a igreja estava. Escute isso: quando ele entra em Jerusalém e volta para sua casa, a igreja está reunida. E quem está sentado pregando para a igreja? Alguém também que não aguentou a pressão e fugiu: Pedro. Por que eu estou dizendo isso? Porque a realidade do fato para João Marcos ele queria ir, mas ainda não tinha sido enviado. Ele queria servir, mas ainda não estava pronto para o serviço. Eu tomo muito cuidado com isso por causa da empolgação. Se nós não tomarmos cuidado, a empolgação toma conta do nosso coração e nós estamos dispostos a fazer tudo, mas esse tudo, vem a pressão, vem a calúnia, vem o desespero, vem a ansiedade, começa a tomar conta da gente. E o que acontece? Nós largamos o santo ministério. Por quê? Porque melhor do que ir é ser enviado por ele. E quando você é enviado por ele, você aguenta a pressão, porque você já está 3, 4 anos, 5 anos no evangelho, servindo o Senhor, e a pressão só aumenta e você não larga. Por que não larga? Porque não é você que quis ir, foi ele que te enviou. E quem o Senhor envia, o Senhor sustenta. O que está acontecendo com João Marcos? Ele chega em Jerusalém, Pedro está cuidando da igreja, e Justino Marte, um dos pais da igreja, um historiador, ele vai dizer que o evangelho de Jesus Cristo, segundo as palavras de Marcos, é as memórias de Pedro. Olha aqui, Marcos quis ir, não aguentou a pressão e voltou. Pergunte para mim por quê? Porque ninguém vai pregar antes de sentar e ouvir. Vou repetir: não tem como subir aqui na empolgação, porque o primeiro tortar de boca, o primeiro não prega nada, larga e vai embora. Mas aquele que tem a sobriedade e vigia e sabe quem o chamou, antes de subir ele vai sentar para ouvir, porque ninguém pode ensinar o que não aprendeu. Como falaremos de pressão se nunca fomos pressionados? Quem está pregando é Pedro, alguém que abandonou Jesus no melhor ou no pior momento. Pressionado, Pedro o abandona. Mas sabe o que Jesus faz? Vai ao encontro de Pedro depois da ressurreição e olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Tá bom, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ah, se é eu que sei, então apacenta as minhas ovelhas. Mas só apacenta depois que do alto você for revestido de poder. Calma. Porque, vixe, vou falar aí, gente. Jesus ressuscita, atravessa as paredes. Quem está sentado lá todo chateado porque não aguentou a pressão? Pedro. Jesus sopra sobre eles. Abri a Bíblia em João 20, e me deparei com Maria. Jesus vai lá e sopra o Espírito sobre os discípulos e olha para eles e diz: olha, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. E soprou o Espírito. Olha para mim, o Tomé está do lado de fora. Então imagina, o Pedro já se levantou e falou: era isso que eu precisava. Quando o Pedro se levanta, Jesus fala: não, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Calma, vou de novo. Jesus sopra o Espírito, então eles já têm o Espírito dentro de si. Então agora eles querem sair, porque eles estão com medo dos judeus, porque os judeus estão dizendo que roubaram o corpo do Senhor. Então eles estão escondidos com medo. Quando Jesus sopra a nova natureza, porque é Gênesis capítulo de número 2 também, ele sopra a nova natureza se levanta e todo mundo diz: estou preparado. E Jesus: não, vocês vão ficar 40 dias comigo aprendendo. Meu Deus, irmão, não pegou. Porque ele olha para os discípulos no último dia e diz: olha, não saia de Jerusalém,
Não pegou? Ele está dizendo, não sai para a itinerância. Não sai dando de louco, querendo pregar e cumprir a agenda. Não sai. Porque vocês já têm o Espírito Santo, mas ainda vocês não foram revestidos de poder. Olha o texto. Ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Vou de novo, hein? Ficai em Jerusalém, até que sejam revestidos de poder. O problema está aqui, ó. Tem gente que já foi revestido e ainda não foi. E tem gente que ainda não foi e está indo. Olha para mim. É Jesus que está pregando, está dizendo, ficai. Por quê? Porque daqui a pouco ele vai gritar que eles vão para os confins da terra. Não era só em Jerusalém, era nos confins. Só que eles estão empolgados dizendo, vamos embora. Estamos preparados. E Jesus, não, senta. Senta para comer um pouquinho. Senta para ver se você aguenta a pressão. Sabe quem disse isso? Pedro para o João Marcos. Eu queria ir, cara. Mas ele olhou para mim, não para não, senão eles não vão chorar. Ele olha e diz, fica. Eu posso falar mesmo, Du? É por isso que o The King, The Off, The Matter, ela está pregando. Está pregando porque você foi revestido e ainda não foi. Aí a gente julga ele. Que é isso que estão fazendo com a igreja? Olha para o lado, olha para o lado. A culpa é desse irmão aí que já está revestido, mas não quer ir, está com preguiça. Aí olha para o menino, para o Miguel e está dizendo, nossa, a igreja dá um microfone para ele. É que ele está com coragem, mesmo sem estar revestido. Aí a gente quer ir sem ser enviado. Aí a primeira pressão, a primeira falsidade, a primeira ingratidão, olha e diz, tem certeza que o Senhor me chamou para essa obra? Jesus, vai, te chamei, mas você ainda não estava preparado. Senta. Jesus vai contar que quando você chegar num lugar, não procure as primeiras cadeiras, porque pode chegar alguém mais importante que você e vai olhar para você e vai dizer, levanta, e vai para trás, porque chegou alguém mais importante que você. Baixa a bola, conta até 10 e olha para ele. Eu sei que o Senhor me chamou, mas é para ir já. Eu sei que o Senhor tem algo comigo no ministério, eu sinto, mas o Senhor tem certeza que já é para ir agora? Porque senão voltaremos com a cabeça baixa. E tem que voltar humildemente e dizer, olha, falhei na missão. Só que graças a Deus, para que todo Marcos que não aguentou a pressão, tem um Pedro que também não aguentou, mas está com testemunho preparado para dizer, eu posso te ajudar. Pelo amor de Deus. O Pedro tem uma história para contar. E sabe qual que é a história que ele tem para contar? Senta aí, porque eu poderia escrever e falar sobre ele, mas vou dar a oportunidade para você. Meu Deus, irmão. Não. Eu tenho 4 evangelistas. 4. Quem escreveu? Só 2 que andou com o Senhor. Um nunca viu. O outro viu de longe. O Marcos vê de longe. O Lucas nunca viu. Nem sabe quem foi ele. Ouviu falar. Ouviu falar o que, Lucas? Que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Que bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Viu, Tomé? O que eu estou dizendo para você é, eu tenho um Pedro olhando, meu Deus do céu, hein? Olhando para o Marcos e dizendo, eu poderia escrever e falar sobre ele, mas quem vai falar sobre ele é você que quis fugir. Que humildade de um homem que viu Cristo ressurreto, que viu Cristo antes da ressurreição, no monte da transfiguração em Mateus 17, glorificado, poderia escrever com detalhes, mas olhou e disse para o Marcos, não vou escrever, você vai andar comigo e todos os detalhes eu te darei. Olha, sabe o que a história vai dizer, Gui? A história vai dizer que é o primeiro evangelho a ser escrito. O primeiro é no ano de 66 aproximadamente. Marcos está escrevendo sobre a pessoa de Jesus, porque é o evangelho de Jesus segundo as palavras de Marcos, porque a boa notícia não é de Marcos, a boa notícia é que o evangelho é de Jesus. Marcos está colocando segundo inspiração que o Espírito está dando para ele, segundo o que ele ouviu de Pedro. Olha para mim, se está no ano 60,
está muito mais próximo da vida de Jesus. Então a história vai dizer que este evangelho aqui é o evangelho verdadeiro. Verdadeiro por quê? Porque os pais da igreja, os apóstolos, estão vivos. Só Tiago não estava, que foi o primeiro que morreu, o primeiro mártir. Só Tiago não está vivo, mas os apóstolos estão vivos, e ele está olhando os apóstolos, e Pedro contando: escreve, escreve. Então Marcos está escrevendo o evangelho, é de Jesus Cristo, e ele vai pontuar dizendo: esse evangelho é um evangelho de ação. Porque tudo que Pedro me contou eu tive que escrever rápido, porque a igreja está perseguida. Nero quer matar a igreja fugindo. É Pedro pregando e dizendo: escreve, Marcos, escreve, escreve. Teve um dia que ele fez isso, que ele fez aquilo, que ele fez aquilo, guarda e foge. E eles fugindo, e aquela pressão terrível, e Marcos olhando dizendo: meu Deus do céu, que coisa linda. E Pedro dizendo: escreve, e Pedro dizendo: vai escrevendo. Então é um evangelho de ação. E o que ele quer mostrar? Ele quer mostrar que é um Jesus que está agindo, mas é servo. Por quê? Ele quer mostrar que esse Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir. É Marcos capítulo de número 10, quando ele olha para os discípulos e diz: olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir. Olha o que o Marcos está escrevendo: o Deus encarnado, que poderia chamar todo mundo para dar água de coco na boquinha dele, para dar água diferente, para fazer isso, para colocar tapete para ele entrar, ou entrar pela porta de trás, ou para ter isso e para ter aquilo. Marcos olhou e disse: não, ele foi totalmente diferente. Ele não quis ser servido por ninguém, ele colocou como exemplo de serviço. Aleluia! É um evangelho de ação. Ação porque é o menor, só tem 16 capítulos. Então não tem tempo. Rápido. Ele está servindo. Ele não colocou genealogia nenhuma. Ele não falou sobre genealogia. É curto, grosso, rápido, para mostrar que esse Cristo está servindo. Só que eu parei nesse texto. Mastiguei esse texto, já preguei esse texto. Só que toda vez que eu paro com ele eu falo: que homem extraordinário. Extraordinário por quê? Ele está pregando nos capítulos anteriores, contando parábolas, falando sobre o reino de Deus, está curando um paralítico que foi trazido por 4 homens. Só que chega uma hora que ele para a pregação e cansa. Ele cansa e olha para os discípulos e diz: despede a multidão. Eu vou despedindo a multidão, enquanto nós entramos no barco e passemos para a outra margem. Olha o texto 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Olha aqui. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Se Jesus está pregando, curando, fazendo muitos milagres, a multidão queria acompanhar ele, sim ou não? Não, sim ou não? Queria estar perto dele. Olha, o Marcos está escrevendo e está dizendo: ele pediu para os discípulos que iria despedir a multidão. Só que antes de despedir a multidão, ele liberou uma palavra profética. E a palavra profética foi: passemos para o outro lado. Como assim, Jesus? Não tinha como ir a pé. Porque se você rodear o mar da Galileia até Gadara, daria de 14 a 15 quilômetros a pé. Daria para andar? Daria. Só que a história e o texto e o contexto vai dizer que ele está pregando o dia todo. Se está pregando o dia todo, ele não tinha camelo e nem cavalo para andar. O único meio de locomoção para descansar era um barco. Ele olha para o barco olha para ele, ele olha para os discípulos e diz: não tem como pregar, porque humanamente eu cansei. Se cansei, despeço a multidão. Mas antes de dormir, ele libera uma palavra. E a palavra foi: chegaremos do outro lado. Não pegou. Não pegou.
antes de partir, vou falar. Antes de partir para o sono, ele não deixou o povo sem mensagem. Ele disse: passemos para o outro lado. E foi. Pergunte para onde? Dormir. Tchau, multidão. Não pegou. Você viu que ele não falou para a multidão: passemos para o outro lado? Ele disse para os discípulos: passemos. E vou te provar. Na Bíblia, ele olha e diz: passemos para outra margem. Poderia ir a pé? Poderia. Mas estou cansado, vou dormir. Peraí, ele sendo Deus vai descansar sim. É a sua dupla natureza. É o Deus que é homem. Ele vai dormir porque a carne está cansada. Ele precisa descansar. Só que antes dele dormir e os discípulos sentirem a ausência dele, ele grita dizendo: passemos para o outro lado. Eu vou ter que insistir até isso ficar na sua cabeça. Antes de dormir e sentir a ausência dele, ele diz: passemos para o outro lado. Vamos ir para a outra margem. Chegaremos do outro lado. Quando os discípulos ouvem a palavra dele e ele entra, Jesus vai dormir no barco. Só que olha para o verso 36. Está aí? Está aí? E eles, deixando a multidão, gostei do reverb, hein? Continue. O levaram consigo, assim como estava agora lê bem forte a continuação do texto. Opa, peraí. Tem o barco dele, tem a multidão. Eu não largo esse cara de forma alguma, vou com ele também. Entraram nas embarcações. Está o barco de Jesus na frente e os barquinhos atrás. E Jesus dormindo. A multidão está dizendo: ah, ele não foi por solo, mas ele acha que a gente vai abandonar ele. Vamos abandonar não, vou com ele também. Entraram no barquinho e foi todo mundo junto, sim ou não? Só que olha para a continuação do texto. E levantou-se grande temporal de vento. Não tinha tempestade de água não, hein? Não era chuva, era um vento muito forte. Olha o texto. E subiam as ondas por cima de maneira que já se enchia. O vento está soprando, está no barco de Jesus, enchendo o barco, e tem barquinhos acompanhando ele. O Marcos está dizendo que o Pedro está comunicando o quê? A tempestade só invadiu o nosso barco. Está aqui, ó. O texto está dizendo: e seguia ele outros barquinhos. Só que a tempestade só invadiu o barco de Jesus. Está aqui, ó. De maneira que o vento soprava e as ondas passavam por cima do barco. Você não pegou ainda? É por isso que saiu a frase. Essa frase que eu vou gritar saiu desse texto. Pergunte qual? A grama do vizinho é muito mais verde que a minha. A igreja do fulano flui mais que a minha. A igreja do ciclano flui mais que a minha. Por quê? Está todo mundo no Mar da Galileia. Só que a problemática está aqui. Pergunte qual? Tem um monte de barquinhos seguindo Jesus, mas ele está apenas dentro de um. Presta atenção, a tempestade não é geográfica, a tempestade é localizada. Não pegou. A tempestade de vento está invadindo o barco que Jesus estava. Porque se o Pedro está vendo essa tempestade de vento, esse temporal, ele dizia: o negócio pegou para todo mundo. Mas ele não disse: só invadiu o nosso barco. É por isso que muitas vezes você olha e diz assim: Senhor, estou te servindo. Senhor, estou te buscando. Senhor, estou servindo o Senhor. E meu vizinho é espírito, católico, ele é kardecista, ele é progressista, ele tem todas as religiões. Olha a vida dele, onde esse homem põe a mão, o negócio acontece. E eu, que você tem o que ele não tem. Mesmo que Jesus está dormindo, ele está dentro do seu barco.
Para de olhar para a igreja dos outros, para de olhar para a vida dos outros, para de olhar para a carreira dos outros e para de culpar Jesus, porque Jesus não é seu patrão para olhar para você e dizer: você vai ver, eu vou fazer de você melhor do que o seu vizinho. Para de graça, irmão. O mais importante é a tempestade soprando, mas não tem ausência dele lá dentro. O mais importante é, o barco pode estar balançando, a pressão batendo no peito e dizendo: vou abandonar esse barco. Abandona não, por quê? Porque antes de dormir ele disse: chegaremos do outro lado. Pega isso aqui, ó, Mel. Antes de dormir ele disse: passemos. Vou pegar minha almofada. Não, fala de graça, pastor. Você não pegou? Não pegou? Não estou te chamando de burro, nem Messi. É que eu gosto de repetir, para ficar na sua mente. Ele disse: passemos para outra margem. Porque se ele tivesse dito: passemos porque uma tempestade vai nos alcançar, ninguém tinha entrado. Se ele tivesse olhado para você e dito assim: ó, passemos para outra margem, mas assim, eu vou tirar um cochilo ali rapidinho, a tempestade vai invadir o barco e eu não vou acordar. Que é isso? Para. Fala ou não fala? Eu vou falar se esse povo gritar. Fala ou não fala? Fala ou não fala? Vocês lembram do Chaves? Chavinho? Lembra? Como que era o destravamento dele? Hã? Não, fala bem forte. Água? Era água, sim ou não? Então, o barco está quase indo a pique, a água invadindo e Jesus dormindo. Fala ou não fala? Fala ou não fala? É porque a tempestade acorda discípulo, mas não acorda Jesus. Pedi o que você pediu. Porque a tempestade acorda discípulo, mas não acorda Jesus. E te explico porque acordou eles. Pergunte para mim por quê. Porque naquele culto que Jesus liberou a palavra, ele não quis ouvir, porque o pregador não tinha uma boa exegese. Porque naquele dia que veio uma criança cantar uma mensagem cantada, a gente olhou e disse: nossa, não vou dar nem atenção. Aí deu vontade de beber água, não deu? Foi naquele dia que ele disse: passemos, e foi dormir. Foi naquele dia que a gente não deu atenção, porque o pregador não era aquele pregadorzão que você falava: mano, esse cara é brabo. Sabe aquele dia que você desprezou a mensagem? Foi naquele dia que ele disse: passemos, nós chegaremos do outro lado. Aí veio a tempestade e você está dizendo: Jesus não está me ouvindo. Não, ele já tinha falado, e ele não é papagaio de pirata para ficar repetindo as palavras. Não é. Pai, Senhor. Pai, Senhor, confirma. Essa moto passar, vai atrapalhar? Senhor, por favor. Confirma, Senhor. Confirmei. Quando? Há 5 anos atrás. Se você esqueceu, é problema seu. Porque se ele tivesse olhado para você e tinha dito assim: olha, vem, Mel, vem, Eduardo, você vai ver. A ingratidão vai bater na porta. Vai ter um dia que você vai falar: Senhor, para onde eu vou, Senhor? Para onde você tivesse contado, nós não entraríamos no barco que ele está. Sabe por quê? É meu, tá? Eu não sei, tá? O texto está dizendo que ele estava dormindo, mas para mim, ele estava assim. Só para ver se eles criam vergonha na cara e acreditam naquilo que saiu da boca do mestre. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas das vezes você vai clamar e Jesus não vai te ouvir. Heresia! Não! Eles estão gritando: tempestade, Jesus! Quem nunca gritou e Deus não respondeu? Vai! Vamos fazer uma oração forte. Eu não posso falar isso. Quem age no nosso meio é o Espírito Santo, sim ou não? Ele é incomandável. O que é isso? Ninguém manda nele. Olha o que Jesus está dizendo: ficar em Jerusalém até ele querer descer. Não pegou? Jesus vai embora, está aqui. Desce, Espírito. Desce, Espírito. Espírito, não, ainda não. Porque só vou quando eu quiser. Aí, completando o dia de Pentecoste, ele diz: agora eu desço. Percebes que Jesus não falou para eles ficarem até o Pentecoste?
ficar em Jerusalém até que ele decida descer. Então tá o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um olhando pro outro e dizendo: eu já subi, agora é sua vez de descer. Ele: fica mais um pouquinho, tá tão bom aqui. Não, mas desce, eu falei para eles ficar aqui. Ó, eles não, estão reunidos lá, ó. Estão reunidos já faz uma semana. Aí eles: não, vai, desce. Mas eu vou voltar? Vou, só depois da consumação dos séculos. Ah, irmão, misericórdia. Jesus a tempestade. Jesus a tempestade. Te prova, hein? Se ele não responder o seu próprio filho, vai responder você? Pegou? Vou falar. Tá Jesus no Getsemane, no lugar de prensar azeitona. Estão pressionando ele. Quem? Todos os sentimentos da humanidade, tudo que ele ia passar. Está pressionando ele. Ele diz: já sei quem resolve, meu pai. Segura um pouquinho. Pai, esse aqui é teu filho. Olha, se for possível, eu sei que tudo te é possível. Está escrito: afasta de mim este cálice. Pai, eu sei. O Senhor deve ter pedido para eles interceder por mim. Quando ele volta, está todos dormindo. Pai, estou aqui pela segunda vez. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas eu sei que tudo é possível para o Senhor. Vai, afasta. Ele volta pela terceira vez. Pai, que cumpra em mim a tua vontade. Aí o Lucas diz que ele começa a suar gotas de sangue. Porque a sua enfermidade da alma, que é hematidró, né? Que é o tarassô, dentro dele o sentimento está tão aflorado que ele começa a entrar num estado de pânico. Ele começa a andar de um lado para o outro e começa a suar gotas de sangue. Como ele não tem uma toalhinha como a minha, ele só tinha uma veste clara. Então ele teve que pegar suas vestes e limpar. Por isso que quando ele volta, os discípulos olham e dizem: quem bateu nele? Quando ele volta, ele diz: é o pai. Vou gritar agora, hein? Você não consegue vigiar uma hora. Vai que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos malfeitores. Olha, como assim, Jesus? É porque ele não me respondeu. Por que não respondeu? É porque quando eu desci, o contrato já estava assinado, não tinha como quebrar. Você não pegou? Quando ele desceu, já estava assinado. E a assinatura foi: você vai ter que ir até o fim. Aí Filipenses capítulo 2 vai dizer: e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ou mais um, só para você melhorar esse glória. Aí tem um Paulo em 2 Coríntios capítulo de número 12. Aí ele está dizendo: conheço o homem, não sei se no corpo ou fora de corpo, ele foi até o terceiro céu, viu coisas extraordinárias, mas alguém gritou para ele: não fala. Não fala, por quê? Porque eu vou colocar um espinho na sua carne que vai te atormentar, que é o mensageiro de Satanás. Ah, mas já sei como esse demônio vai embora. Como? Através da oração. Senhor, afasta de mim, Senhor, esse espinho na carne. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí o Senhor falou: já que você está insistindo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você quer que Deus te responda? Você quer? Ele vai te responder o quê? Não vou tirar o peso só para ver se você confia em mim. Te dar $1 milhão, te dar uma casa top, te comprar com essas coisas é fácil. Quero ver você permanecer faltando, mas gritando: eu tudo posso naquele que me fortalece. Que brincadeira, hein? Ninguém manda nele. Ninguém manda no Espírito Santo. Ninguém manda nele. Fala: faz desse jeito. Não faço, porque só faço quando eu quiser. Vai, briga com ele aí. Vai, fala com ele. Vai, Israel. Diz para ele que o exílio babilônico não pode. Fala. Ele já tinha avisado: volte o coração para mim. Volta, porque senão os babilônios, caldeus chegarão e tomarão vocês. E o exílio vai ser de 70 anos. Mas estou dando a oportunidade. Se arrepende, não se arrependeram, entraram no exílio, quiseram clamar agora. Não vai clamar. Vai ficar 70 anos até sair. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que o Criador está dormindo. Guarde isso, hein? Os barquinhos lá do outro lado dizendo: gente, quero ser crente não. Não.
fulano de tal foi para a igreja e foi mandado embora. Fulano de tal foi para a igreja e o negócio começou a estreitar. Não, porque ele está vendo a tempestade de longe. Só que o porém está aqui. Está todo mundo olhando para os discípulos desesperados, mas não estava olhando para quem está na popa com a almofada dormindo. Jesus, você não está preocupado? Não, por quê? Já falei, chegaremos. Mas pelo amor de Deus, me ajuda. Jesus, o senhor não vai responder? Não, já respondi. Chegaremos. Vou de novo, só o Du creu. Ele disse: chegaremos. Não, vou ter que falar isso, vou ter que gritar. Vou ter que gritar isso. Você pode sorrir na tempestade. Não. Você pode dar risada na tempestade. Por quê? Porque foi Paulo que disse a carta aos Filipenses. O quê? A paz que excede todo entendimento. Aleluia! A paz que excede todo entendimento. Está todo mundo dizendo: e aí, mano, vai largar? Vou nada. Você é louco? Olha como está a sua vida, não interessa, porque maior é o que está comigo do que aquele que está no mundo. Vou de novo. Os outros não têm tempestade, está vivendo uma vida boa. Está gravando, né? Então vou falar. Os outros podem ter até espaço, café, coffee break, pode ter isso, pode ter aquilo outro você olha e diz: lá não tem tempestade. Não tem mesmo, eles estão acompanhando Jesus, mas no dia que a tempestade chegar, quem eles irão clamar? Porque a tempestade chega para todo mundo, sim ou não? O diferente está aqui, quem está dentro. Eu amo esse texto que o Eduardo leu. Olha, quem dá ao pobre, empresta para Deus. Que isso, hein? Paulo aos Romanos 11 diz: quem deu para ele para que ele venha restituir? Eu sei. Quem empresta para Deus quando cuida do pobre. Não pode falar. Pastor, eu posso sorrir na tempestade? Pode. Paulo está olhando e está dizendo: eu acertei muito, acertei pouco, sei passar dificuldade, sei ter a maior abastança, mas de uma coisa eu sei: Ele está comigo, sim ou não? Você leu o Salmo 23 e está até no seu carro lá. O Senhor é o seu. E quem não te falta? É as coisas? Não, as coisas estão faltando. Mas quem não falta? O próprio Deus contigo. Vamos caminhar. Jesus Cristo. A escolha é sua. Ou você dá risada da tempestade, dá uma de doido, sabe? Tá todo mundo falando: você não vai ver, não. Eu estou vendo, não estou me fazendo de sério. Só que eu tenho uma palavra sobre a minha vida. Entendeu? Isso, irmão. Eu sei. Mano, faz alguma coisa e investe. Não, eu sei, mas ele disse que não. Ele falou que eu vou chegar. Aí a tempestade está gritando. Então você tem duas coisas a fazer: ou você dá risada, ou você dá uma de doido, ou você vai dormir. Você vai dormir. João capítulo 2 está dizendo que ele vai fazer o primeiro milagre. Maria olha para ele e diz: acabou o vinho. Ele olhou e disse: tem nada a ver com isso, fui convidado aqui para a festa. Só que ela olha para ele e diz: você liberou uma palavra sobre a minha vida aqui, Jesus. Qual, Maria? Você falou que não chegou a hora. Não. Você deixou um pé. Você olhou e disse: que tenho eu contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. O Senhor disse que não chegou a hora, mas o Senhor falou que não ia fazer. O Senhor só falou que não chegou a hora. O Senhor não disse que não ia fazer. Ela olha e diz: vem cá, serviçais. O quê? Não tira o olho dele. Meu Deus, irmão. Não tira o olho dele. Serviçais: como assim? Olha para ele. Qualquer movimento que ele fizer, vocês obedecem. Não, serviçais. E Jesus? Discípulos olhando para ele: vamos embora, mestre. Por quê? Acabou o vinho.
Aí ele disse: só um minutinho, porque não é me dada autoridade para fazer o que eu quiser, preciso perguntar para ele. Vai, chegou a hora. Vai, filho. Por quê? Se Moisés começou o primeiro milagre transformando a água em sangue, vamos de novo. Se Moisés fez o primeiro milagre transformando a água em sangue, mostra para esse povo que você é diferente, você não quer sangue. Transforma algo em vinho. Olha aqui. Vem cá, serviçais. Oi, tem água lá? Ah, tem água das talhas. Traz para mim. Simples. Sem showman. Tô vendo um anjo aqui, ó, entrou. E foi lá buscar as talhas. Não, pegou pessoa simples. Pega aquele negócio lá que eles usam para lavar as mãos, que quando chegar perto de mim vai purificar. Pega aquilo que eles usam como entrada para limpar os pés, para limpar as mãos, para limpar a boca, para poder participar da festa. Traz para cá, enche. Você vai fazer o quê? Não, só vou mandar tirar um copo e levar para uma sala. Não, você escolhe. Ou você dá risada, uma de doido, finge que não está acontecendo nada, você vai dormir. Pergunta para mim por quê? Porque se ele não está te respondendo, alguma coisa ele está fazendo. E sabe o que ele está fazendo? Tirando um cochilo. Não sou dessa, não é a minha linha. Mas só queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse para ela assim: vai dormir. Ô pastor, não estou conseguindo dormir. Não está conseguindo dormir porque no culto você dormiu. No culto você dormiu porque a atmosfera das luzes, a atmosfera da fumaça fez você cair do terceiro andar. O óleo da fumaça invadiu, você tirou a atenção do povo que está brilhando e você caiu. Mas sabe o que está acontecendo agora? Vai ficar acordado. Eu não consigo entender Jesus, não consigo. Não consigo. Vou esperar aí por quê? Na tempestade ele ia dormir, quando não tinha tempestade ele ia trabalhar. Não, é na tempestade que tem que ficar agitado para acalmar a tempestade, sim ou não? Ali ia dormir. Quem nenhum gosta de dormir com o barulho do vento e chuva? Ah, deixa pra lá. Mestre! Du, tá acabando, né? Falei, tá acabando. Quem me dá mais 5 minutos? Mestre! Não, eu imagino. Tá um vento, ó. As águas invadindo o barco. E Jesus dormindo. Invadindo os discípulos. Quem mandou a gente entrar no barco foi ele. Quem mandou entrar nesse negócio foi ele. Sério, Pedro? Sério. Bora acordar ele. Vamos. Ó Jesus lá. Mestre, não te importa que pereçamos. Estão desesperados, vou morrer. Ó Jesus. Se ele estava dormindo, ele tinha que despertar. Despertou. Eu imagino ele olhando na bolota do Pedro e está dizendo assim: você acha que eu fiz você largar aquela peixaria para morrer agora? Se eu quisesse que você fosse um falido naquela peixaria, você tinha ficado lá, rapaz. Se eu te convidei para você participar do meu santo ministério, a tempestade não vai te matar, porque eu ainda estou com você. Se eu mandei você abandonar tudo para me seguir, você acha que eu vou deixar você sozinho agora? Você acha que eu vou deixar você sem recurso? Olha ele despertando e olhando na bolota do Pedro. Lembra, Pedro, o dia que você pediu ajuda para sua sogra? Eu não fui lá. Você acha que eu não poderia ter deixado sua sogra morrer também? Poderia, mas não deixei. Você acha que a tempestade vai matar alguém que tem que morrer de morte de cruz? Olha o texto 39. E ele despertando. Ô Marcos, coloca algo extraordinário aqui. Que ele fez algum movimento. Não, ele fez: repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te. Peraí, não, peraí. E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te. Sabe o que aconteceu aqui? E o vento se aquietou
E houve grande. Não. E houve o quê? O que ele disse para o vento e para o mar? O que ele disse para o vento e para o mar, Lucas? Cala-te, emudeça, aquieta-te. Agora eu vou para o final. Pode? Pode ou não? Não? Quando ele grita, Vinícius, cala-te, emudeça, ele está dizendo, Fimos. Pega isso aqui. Ele está gritando, Fimos. Ele está gritando em grego, Fimos. Sabe o que é fimos em grego? Fimos é amordaçar. Peraí. Amordaçar porque alguma coisa tinha por trás. Fala ou não fala? Ele está fechando a boca de alguém, porque ele poderia usar outra expressão. Porque quando você vai para Marcos capítulo de número 1, verso 25. Põe aí, Marcos 1, 25. Ah, vai ser rápido. 1, 25. Como você anda um pouquinho para trás. É a chave da mensagem. Foi? Lê aí, por favor. Espera aí. O cala-te aí também é fimos. Está dizendo que ele está amordaçando um demônio? A mesma expressão do capítulo de número 1 é a mesma expressão do capítulo de número 4. Fimos, olha aqui, os discípulos estão na tempestade. Não pegou. Vai dar tempo não. É muito interessante o quê? Ele está usando a mesma expressão do capítulo 1, 25. Ele está usando a mesma expressão do capítulo de do número 4, 39. Cala-te, emudeça, fimos. Não pegou? Tá, abra já o capítulo número 1. Vou tomar até um coquinho agora para gritar agora. Vamos estourar essas caixas, tenho certeza agora. Já tomei café no altar. Suco de uva. Jesus está falando comigo, hein? Você precisa hidratar. O verso de número 12. Vê aí. Então, o Senhor disse a Satanás: a quem? Você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então saiu Satanás da presença do Senhor, sim ou não? Verso 19. Está olhando para mim com cara de ué, né? Olha o que aconteceu. De repente, eis que levantou-se um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. A Septuaginta traduziu que o mesmo vento que soprou no mar da Galileia é o mesmo vento que Satanás usou para matar os filhos de Jó. Não pegou, né? Você não pegou? Você não pegou? Vou tentar de novo. Quando Jesus chega em Gadara, chega um jovem que está com uma legião de demônio. Não pegou. Uma legião de demônio. Quando ele usa o nosso nome é legião, ele está totalmente sistematizando com o exército romano. Ele está dizendo, nós somos 6.100 demônios. Quem já foi para a praia? Quem já foi para a praia? Que é humano, foi para a praia, que é humano. É? Piscina, sabe? Quem gosta que a pessoa fique assim na sua cara, ó, é mó legal, não é? Não é? No final do ano, meus filhos, Valentina com 9 anos, o Joaquim com 3 aninhos, vai fazer 3 aninhos, eu sentei, os caras ficaram água na minha cara, os dois. Aí eu, para! Você imagina 6.100 demônios jogando água dentro de um barco. Pegou, irmão. Deus deu autoridade para Satanás mexer no vento. Você não pegou? Agora você entendeu porque a tempestade, o temporal de vento era local. Pergunte por quê? Porque alguém na margem disse, passemos e chegaremos em Gadara. Não pegou, irmão. Tem alguém na margem dizendo,
Passemos para outra margem e deixa eu descansar, porque o que está me esperando lá é mais de 6.000 demônios. Quando ele entra no barco, os demônios vão impedir eles de chegar, e Jesus descansando, quando chega na margem, Jesus põe o pé, eles vêm correndo dizendo: tentamos impedir a sua chegada, mas não conseguimos. O que temos contigo, Filho do Deus Altíssimo? Agora você entendeu que o problema não é sua família, o problema não são seus amigos, o problema não é seu patrão, o problema não é a família, o problema é os demônios que influenciam ela para fazer você parar. Mas Jesus libera uma palavra nessa noite para dizer para você: chegaremos do outro lado. Fimos. Liberar uma palavra profética aqui, posso? Sabe o que ele está fazendo com os demônios nessa noite que está te atormentando? Colocando uma mordaça. Não está expulsando, só está dizendo: cala a boca, emudeça, fica quieto, porque ele vai chegar. Cala a boca, Satanás. Cala a boca. Pastor, então o senhor está dizendo para mim que essa tempestade na minha vida pode não ser Deus? Pode. Pode ser Deus? Pode também. Só que a realidade do texto é, ele grita: Fimos, tem alguém tentando levantar uma tempestade para te parar. Não pega raiva, hein? Não pega raiva. Muda o sentido da oração. Pergunte para mim por quê? Porque Jesus não olhou e disse: para trás de mim, Pedro. Ele não olhou e disse: para trás de mim, Pedro. Ele disse: para trás de mim, Satanás. Porque ele sabia quem estava influenciando Pedro para fazer com que ele não chegasse. Nossa luta não é contra carne e sangue, então não é contra pessoas humanas. Nossa luta é contra principados e potestades que influenciam pessoas humanas para que não cheguemos. Sabe por que você pegou raiva do seu pai? Porque você orou pelo seu pai. Você não orou contra os demônios que influenciam seu pai. Sabe por que você pega raiva do fulano? Eu vou gritar isso aqui, vou até fechar. A gente olha e diz: meu, quando não bebe é uma benção. Mano, quando não faz isso é uma benção. Quando não se droga é uma benção. Meu, quando é isso, quando é aquilo é uma benção. Por que acontece? Por quê? Porque são demônios que estão influenciando. Sabe o que você tem que fazer? Estender as suas mãos e gritar: em nome de Jesus, Fimos. Aquieta-te, emudeça, cala a sua boca. Você que está influenciando potestade, principados, reino das trevas, que está tentando a gente parar. Não vai parar a conexão, não vai. Não vai. Você tem a oportunidade de escolher: ou sorrir ou dormir. Por quê? Essa tempestade tem alguém influenciando ela para tentar você parar. Só que Jesus está dormindo e está dizendo: deixa eu ver se acredita, se fui eu que te chamei mesmo. Curva sua fronte, quero orar por você. Quero orar por você que está dentro desse barco aí, ó, que as ondas estão quase quebrando esse barco aí chamado sua vida. E você está dizendo: não vou aguentar. Vai aguentar. Porque se você não fosse aguentar, você nem estaria aqui. Se você chegou e está nessa casa de oração, se essas portas estão abertas e mantidas essas portas abertas, foi porque o Pai da eternidade permitiu que ela estivesse, só para trazer você neste domingo à noite, nesse dia 18, quase 8:12 da noite, para dizer para você: eu ainda estou no seu barco, mesmo que você não sinta que eu esteja. Jesus te alertou hoje nessa noite para dizer: para de olhar para a vida dos outros, para de olhar para a família dos outros, centraliza na sua e começa a orar por esses principados e potestades que estão influenciando que essa tristeza chegue no seu coração. Uma vez que eu coloquei,
os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Olha para ele, se ele estiver em pé, fica em pé. Se ele sentar, senta. Se ele dormir, vai dormir também. Se ele estiver dando risada dessa situação, sorria também. Porque se a sua vida está no controle do eterno, você não vai morrer nessa tempestade. Urabacei, urabaias. Já passou. Senhor, o Senhor disse em João 66, 63, que o Espírito é vida. Se é vida, é palavra, Senhor. Se é palavra, traz vida para esse coração que chegou nessa noite por causa das circunstâncias da vida, desanimado, Senhor, triste porque parece que está clamando há tanto tempo e o Senhor não ouve. Olha o Senhor avisando ela, olha o Senhor avisando ele: te ouvi, só estou fazendo que você traga à memória aquilo que te dá esperança. Por quê? Lembra do que eu te disse lá atrás: chegaremos do outro lado. Olá, vai, eu sobro. Você que está nessa casa e precisa de uma oração, vem, pastor Vinícius, para frente aqui. Que precisa de uma oração em especial, vem aqui à frente, nós oraremos por você. Nós viemos a esta casa de oração com o mandato da eternidade, a orar por vidas nessa noite. E nós queremos orar por você, para despertar esta mente sua, para te dizer: Jesus ainda está no seu barco. Quem é a primeira pessoa que virá aqui? Aleluia. Lucas, me ajuda, vem, pastor. Vem, pode vir à frente. Canta, Mel. Nós queremos orar por vocês. Satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E eu estou aprendendo a estar
Deus, nós te agradecemos por essa noite ímpar, porque ela não voltará. Ela não voltará, Senhor. Essa noite é única. Teremos outros cultos, Senhor, mas outro desse não. Por isso que nós somos agradecidos ao Senhor pelo privilégio que nós temos de te ouvir a tua voz. Então, Pai de amor, sê conosco. Sei que a tua igreja seja o Senhor desta casa. Por isso eu te glorifico e rendo graças ao Senhor, no nome de Jesus, o Cristo. Amém, amém e amém. Obrigado, amado igreja.